Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do JC de hoje, vamos repercutir o anúncio da Organização Mundial de Saúde, que declarou emergência sanitária global devido ao aumento do número de infecções por Mpox no continente africano. Vamos entender o que é Mpox, características e potencialidade de disseminação. Para isso, nosso convidado é o médico infectologista Alessandro Comaru Pascoaloto. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Cláudio, pelo convite e saúdo os telespectadores da TV Câmara. Perfeito. Doutor, vamos entender um pouquinho, né, sobre o que é a Mpox, né? A gente já falou alguns anos atrás sobre isso, né, sobre essa questão, mas parece estar voltando, né, especialmente no continente africano, e por isso, né, a OMS lançou esse alerta. O que é a Mpox, né, como é que ela é transmitida, suas características principais, doutor? A Mpox é o que se chamava antes de varíola dos macacos, né? Acho que mudaram o nome para que as pessoas não agredissem os macacos achando que eles são os culpados pela doença, mas ela é uma zoonose, ela vem dos animais silvestres e chegou aos humanos. Ela é endêmica, ela acontece já há muito tempo em algumas regiões da África Central e teve uma disseminação mundial da varíola dos macacos, ou Mpox, recentemente. A gente teve casos, inclusive aqui em Porto Alegre, teve muitos casos em São Paulo, né? E essa doença, em geral, ela é branda, ela vem e ela vai embora sozinho. Chama de varíola porque ela parece a antiga varíola, que foi extinta já. Ela enche de pequenas bolhas ou vesículas, que a gente chama, bolhas bem pequenininhas, que são muito dolorosas e que podem ser transmitidas de pessoa a pessoa. O que tem acontecido mais recentemente é um novo tipo da varíola dos macacos, ou Mpox, na África, especialmente no Congo. Eles chamam do tipo 1, antes era mais o tipo 2, que é mais agressiva e que tem se espalhado para os países vizinhos, por isso a preocupação da OMS nesse sentido. Quando, depois da Covid, né, quando a gente fala em OMS, em alerta, né, a gente já acende o sinal amarelo aqui, né, mas eu queria que o senhor também comentasse sobre esse alerta, esse anúncio, né, de emergência sanitária global. Não tem essa potencialidade da Covid, né, nesse momento, né, pelo menos, né, não é disso que estamos falando, né, de uma pandemia de momento, né. Não, ela tem potencial para se espalhar, isso sim, e tanto que se espalhou no passado, nos anos recentes, né, tanto chegou ao Brasil. Mas é uma doença muito menos transmissível do que a Covid. A Covid é muito fácil de pegar a pessoa próxima. Embora essa Mpox ela possa passar também por secreções respiratórias, em geral ela passa por contato e muito pelo sexo. Então é uma doença de preocupação porque ela passa pele por pele, em quem se machuca, em quem chega muito próximo, em quem tem relação sexual. Mas muitos casos são em crianças também, então não é só por sexo, também por contato, é o principal motivo de transmissão, né? Claro que qualquer doença que se espalhe pelo mundo, hoje o mundo é globalizado, é um mundo praticamente sem fronteiras, a gente viaja para cá e para lá, então ela saiu do Congo, ela passou para os países vizinhos e algumas pessoas que viajaram para lá ou foram de lá para outros locais levaram essa doença, por isso o alerta. Mas de longe não é uma preocupação como foi a Covid. Né? A gente fala dessa variante, né, esse tipo 2, né, que o senhor falou, né? O que se caracteriza, né, por esse tipo de, ele é mais, ele pode ser mutante no caso, ele é mais agressivo? Que tipo de agressividade a gente está falando, né, em termos de até um tratamento posterior, enfim? Né? Então, o tipo que tem se espalhado é esse tipo 1, que é um tipo que estava mais contido no Congo, agora tem se espalhado nos países vizinhos e ele é mais agressivo. Então, ele causa mais lesões de pele, ele pode também se transmitir bastante como o tipo 2, mas ele causa mais mortes. A gente está falando aqui mais ou menos uma frequência variada, mas de 1% de mortes, o que é bastante elevado, talvez 4%, varia de 0,1% a 10% de mortes. Então, muita gente, especialmente quem tem defesa baixa, quem tem HIV, quem está nos extremos etários, imunodeprimidos em geral, eles podem morrer dessa doença. Então, ela é uma doença de preocupação, sim. É pele, né, doutor? Tem essa transmissão, como o senhor colocou, de pele, né? Pode até ser respiratória, né? Mas principalmente pele, né? Essencialmente pele. Contato direto de pessoa doente com pessoa suscetível, né? Pessoa vulnerável à doença, né? A doença em si, ela é uma doença inespecífica. Ela se manifesta como dores musculares, dor de cabeça, febre, muitas doenças virais são assim, né? E passado um tempo pode ter um vermelhão na pele e aí vem as bolhas, ou as vesículas, as pequenas bolhas, né? Que podem doer muito. Essas bolhas podem levar a pessoa a ter que ir para o médico, ter que internar para tomar remédio na veia contra a dor, né?
Então é uma doença que pode causar bastante sofrimento às pessoas afetadas, né? Algumas pessoas, e milhares de casos nós tivemos no Brasil até recentemente, mas nós, no mundo, não tínhamos a disseminação desse tipo mais agressivo que está associado com uma mortalidade maior, por isso o alerta da OMS. Tem algum tipo de vacina, né, ou que tipo de tratamento, né, pode ser feito nesses casos? Tratamento não tem. É uma doença que ela vem e vai embora sozinha, como muitas doenças virais, né? Não tem um tratamento aprovado para uso, só experimental. Vacina, quem foi vacinado antigamente para a varíola é uma doença que foi erradicada no início dos anos 70 no Brasil, está protegido contra o Mpox. Mas essa vacina não está mais disponível porque a doença já foi embora, né? Então tem uma vacina nova que é ativa, ela foi desenvolvida contra a varíola, mas ela também pega a varíola dos macacos, o Mpox. Mas o problema é que essa vacina não está disponível no mundo, especialmente não está disponível nos locais de mais onde os pacientes estão mais vulneráveis, né? Então, agora tem uma pressão para que se acelere a produção dessa vacina, mas isso vai levar um certo tempo e uma certa mobilização que não vai ser tão rápida, né? Essa questão que eu lhe perguntei ali da variante, né? Deixa eu retomar aqui, porque muitos desses vírus, eles acabam num processo de mutação, né, de um para o outro, nesse processo de transmissão. Esse é um caso? Ele pode ser um vírus mutante? Os vírus naturalmente mutam, né? Eles evoluem mudando o seu material genético. Então, esse é um subtipo desse vírus que tem um perfil mais agressivo, que estava contido e agora saiu do Congo, foi para os países vizinhos, tem casos na Angola. Angola é um país gigante, né? Tal qual o Brasil, em termos de população, gigante. Burundi, Ruanda. Então, todos aqueles países estão começando a ter casos, então por isso havia preocupação, né? Certo. O senhor acredita de uma disseminação aqui no Brasil, que isso possa chegar no Brasil, né? Dessa variante que a gente está falando, e o senhor acredita em uma disseminação em larga escala aqui também? É muito possível, é difícil a gente conter uma doença dessa, uma doença que, olha só, ela começa de modo inespecífico, ela evolui com essas vesículas, depois elas cicatrizam como que crostas, né? Umas casquinhas. Então, muita gente não reconhece essa doença como sendo Mpox, né? É uma doença que dá muito também em homossexual, mas não exclusivamente. Ela pode dar lesões retais também. Então, não é fácil de identificar. Parece com sífilis, muito parecido. Parece com outras doenças virais. Então, tem pouca suspeição, tem pouco teste diagnóstico, porque o diagnóstico é muito baseado em testes moleculares, como o PCR. Assim como a gente fazia PCR para a Covid, tem o PCR para Mpox. É interessante dizer que desde os casos que têm ocorrido nos últimos anos no Brasil, o Brasil tem provido os laboratórios centrais, os LACENs, com o teste. Então a gente tem teste hoje no serviço público para Mpox, mas tem que haver a suspeita diagnóstica, tem que isolar o paciente, então tem que ter uma política de isolamento que não é fácil, uma vez que você não reconhece os casos, não diagnostica, até que a gente diga, olha, esse é um caso suspeito de Mpox, aí já vem aquele pânico, né? O que eu faço com o paciente? Eu isolo. É um isolamento de contato, né? Porque é contato pele com pele e pode contaminar o meio, pode ser através de utensílios domésticos que pode contaminar outras pessoas, porque o vírus pode sobreviver nesse meio. Então, por esse motivo, e como hoje o mundo é sem fronteiras, a pessoa que recém pegou a doença e não tem clínica ainda, porque ela pode se manifestar depois de 7, 10 dias, 14 dias, ela quando vê já está em outro lugar do mundo, né? Ela tem esse espaço, né? Então, hoje o mundo é muito vulnerável às epidemias, né? Por isso o alerta, para que fiquem atentos, reconheçam, especialmente quem veio dessa região do centro da África, que fiquem atentos às manifestações da doença e procure assistência médica tão logo possível, que sejam notificados os casos, sejam testados e sejam isolados até que a doença passe. Quando começar a formar casquinha, já não transmite mais, mas a pessoa pode transmitir essa doença por 10 dias, 14 dias, então ela é bastante transmissível, sim. Dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 709 casos confirmados ou prováveis da doença em 2024. Esse número é bem menor, né, do que os mais de 10 mil notificados em 2022, né, que foi o pico da doença no país, né? Depois deu uma sumida, assim, digamos assim, né, aqui no Brasil. Né? Quando ela veio em 2022, ali, veio essa preocupação, né? Nossa, uma nova pandemia, será que vai acontecer? Mas, de novo, ela não tem o potencial de causar uma pandemia como a Covid, e ela vieram os alertas e logo ela foi embora. Então, a preocupação agora é dessa variante que é um pouco mais agressiva. Mas a gente já lidou com essa doença no passado, a gente teve em Porto Alegre vários casos também, né? Em termos de política de prevenção, doutor, o que se pode trazer, né, em termos de política pública preventiva e também para as pessoas também, né, possam se prevenir, tal, algum tipo de orientação? Eu acho que no momento é ficar atento às pessoas que vêm dessa região central da África, e especialmente se elas envolvem sintomas sugestivos, pensar nessa doença,
notificar as autoridades sanitárias, fazer o diagnóstico e fazer o isolamento. Vejam como isso tudo é difícil, né? É difícil. Então, até que se suspeite, a gente vai... Então, é sempre a ponta do iceberg. A gente pega alguns casos, mas tem muitos outros que vão acontecendo. E isso é recomendação para fins de saúde pública. E é claro, quem tem a doença, evitar o contato próximo com outras pessoas, né? Lembrando que ela passa por sexo, então não adianta usar um preservativo, a gente vai prevenir uma parte do corpo de estar exposto, mas outras contato, partes né? é contato, né? Até pelo beijo essa doença pode passar aí por contato próximo, né? Então o que eu não quero aqui é causar pânico, muito pelo contrário, acho que é uma doença que ela costuma ser branda e ela costuma evoluir muito bem e ela cicatriza. Mas quem tiver doenças que formam bolhas dolorosas, pode ser um herpes simples, né? Herpes é uma doença muito comum. Então, às vezes é um herpes, e será que é um herpes ou é um mpox? Tem que ser avaliado por um médico, tem que encaminhar o paciente para a testagem correta. Isso é a dica principal, né? Procurar, né, o atendimento, né? Fazer essa prevenção, até para descartar, né? Daqui a pouco, né, também, né? Saber se é ou se não é. E o senhor falou aqui também, no início da nossa entrevista, né, doutor, que se trocou essa nomenclatura, né, de mpox para, enfim, que as pessoas não tivessem um comportamento agressivo em relação aos macacos. É por isso, né, doutor? E essa orientação, não vamos, né, definitivamente fazer isso, né? Essencialmente, porque acho que dois motivos. Primeiro, porque se chamava de varíola, mas não é uma varíola humana como nós víamos no passado, aquela doença que era bastante agressiva. A varíola dos macacos ela é mais branda que a varíola humana. E segundo, para não incriminar os macacos, porque lembrem que muitos vírus, para chegar nos humanos, eles passam por os animais. Eles passam por porcos, por galinhas, por aves, por animais silvestres, por roedores, por macacos. Então, não é matando os macacos que a gente vai resolver isso, né? O que acontece é que a gente está cada vez mais devastando a natureza, ocupando o espaço que era antigamente silvestre, e a gente está cada vez mais próximo desses animais e suscetível, de novo, o mundo globalizado, às doenças infecciosas de modo geral, né? Isso a rapidez, né, com que daqui a pouco um vírus desse se espalha na natureza, essa é a grande preocupação, né? As pessoas vão e vêm muito rapidamente, né? E isso, o que aconteceu com a Covid, né? Foi muito rápido esse processo, né? E aí se espalhou e tem o que aconteceu que a gente conhece, né? E cada vez mais as pessoas estão com as defesas baixas, né? As pessoas têm vivido muito mais tempo, mas às custas de tratamentos de doenças que antes matavam, mas hoje prolongam a vida às custas, muitas vezes, de uma baixa das defesas, né? Tem vários medicamentos que baixam as defesas, tem várias doenças, como o HIV. Então, a população como um todo está mais vulnerável, está mais idosa, tem populações mais pobres, vivendo em aglomeração, vivendo em condições precárias, desnutridas. Então, a população como um todo está mais suscetível, está mais vulnerável às doenças infecciosas. Né? A Covid ainda a gente registra casos, né, doutor? Sim, eu me vacinei para a Covid semana passada, eu reforço, as pessoas têm que seguir se vacinando. É uma doença muito mais branda hoje, mas é uma doença que a gente pode controlar com vacina. A vacina previne as formas graves da Covid. E acho que a Covid é uma doença que eu espero que a gente tenha virado a página e vire uma gripe banal. Claro, para a maior parte das pessoas, algumas continuam tendo doença muito agressiva e ainda morrendo, especialmente as pessoas muito adoecidas, muito vulneráveis. Né? Mas manter a vacinação em dia, né? Sempre. Vacinação em dia não só para a Covid, anualmente para a gripe, né, para a influenza e tantas outras vacinas que a gente tem que seguir fazendo. Eu costumo dizer que as vacinas são um exemplo do talvez o maior exemplo de progresso na medicina, porque graças à vacina a gente está vivendo muito mais tempo e não morrendo de doenças que antes eram fatais, né? Tem um movimento anti-vacinas muito forte no mundo, mas as vacinas salvam vidas, isso é inquestionável. Para quem já se vacinou agora, aqui mais particularmente, né, para quem já se vacinou, fez o reforço do reforço, né, aquelas 4 doses ali, né, da Covid, mas já há anos anteriores precisa fazer anualmente essa... Precisa seguir fazendo, até porque os vírus que circulam mudam, né? Então hoje as vacinas atuais, elas já pegam os vírus que estão circulando, assim como é a vacina da gripe. A cada nova estação, ela é renovada, né? Então a gente vai lá e se vacina conforme o calendário do Ministério da Saúde. Muito bem. A gente conversou aqui no Jornal da Câmara de hoje com o médico infectologista Alessandro Comaru Pascoaloto. Doutor, obrigado pelas informações. É bom a gente esclarecer, né, e tornar isso mais claro para as pessoas em termos de orientação, né, doutor? Porque muitas vezes, como eu falei aqui no início, né, a gente tem algum dado da OMS, a gente já fica em alerta depois da Covid, né? Então é bom que a gente esclareça, né? E essa essa mpox, a gente, por mais que ela tenha ocorrido aqui em 2022, ainda não está, né, no nosso
no nosso visual, assim, ou em termos de prevenção ainda, né? Então é importante a gente esclarecer e trazer esse alerta também, né, doutor? Tá bom, eu agradeço pela oportunidade e foi um prazer falar para vocês, hein? Doutor, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado. Seguimos com o Jornal da Câmara, agora com informações do Legislativo. O plenário foi favorável na sessão de quarta-feira ao projeto de lei do Executivo que prorroga o programa Recupera Poa. O período de adesão, inicialmente finalizado em 29 de julho, foi reaberto nesta quinta-feira e os porto-alegrenses podem agora aderir à iniciativa até o final de setembro. O objetivo é possibilitar que mais pessoas possam quitar suas dívidas com o município. O Recupera Poa foi criado após a enchente de maio para promover a recuperação fiscal da capital. A iniciativa dá 98% de desconto em multas e juros. Alguns dos débitos que podem ser negociados são o IPTU, o ISS-QN e a taxa de coleta de lixo. O prazo para a adesão foi estendido até 27 de setembro. E o município está precisando muito de recursos nesse momento. E a Câmara foi sensível e aprovamos esse projeto que facilita para quem é devedor do município de Porto Alegre possa pagar com um bom desconto sobre as multas e correção. O valor nominal continua o mesmo, mas certamente muitos recursos a Prefeitura deverá arrecadar para ajudar a reconstruir Porto Alegre. A reconstrução está indo muito bem, mas precisa-se de muito recurso. Ainda foi aprovado em primeiro turno o projeto de emenda à lei orgânica que possibilita o recebimento de benefício ou incentivo fiscal a pessoas ou empresas que tenham infração não regularizada. A matéria precisa ainda passar por uma segunda votação. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!